gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha do nosso clássico do mês, que é Os Três Mosqueteiros. Eu li esse livro dividido em 2 meses, nos meses de julho e agosto, e tenho muitas coisas bacanas para falar sobre essa obra para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, para a nossa comunidade crescer aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra dessa edição dos Mosqueteiros, mas eu sei que tem várias publicadas por vários lugares. Mas essa da Zahar, ela é muito boa, então particularmente eu indico, tá bom? E eu também vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Scoob. Eu sou ativa em todas elas. Eu posto bastante no Instagram, nos stories, eu mostro o que eu tô lendo. No Scoob eu sempre comento o que eu tô achando das leituras, no histórico de leitura, né? Então vocês estão sempre antenados, sabendo o que eu tô lendo por essas redes. Me acompanhem por lá, né? Por elas. Também tem o link do blog que sai resenha semanalmente, às vezes é resenha de livro, de série, dorama. Então tem muitas coisas que eu indico por lá, que vocês podem me acompanhar por lá também. Então vamos começar a nossa resenha. Primeiro eu quero falar dessa edição. A edição de bolso da Zahar é uma das minhas favoritas, tá? De clássicos. Ela é muito bem feita. Inclusive, a tradução desse, vou mostrar daqui pra vocês, recebeu o prêmio Jabuti, tá? Os dois tradutores, o André Teres e o Rodrigo Lacerda. E essa edição, que a Zahar normalmente trabalha com 2 edições de clássicos, uma com comentários, que ela é maior, ela é mais ou menos desse tamanho aqui, e essa pocketzinha. Então eu já tenho outras pocketzinhas aqui e que eu super indico, tá? E é uma edição muito bonita, bem trabalhada, mas também não tem firulas. Tem um texto de apresentação e as letras são ok. Ó, a página amarelada e tal. Gente, eu marquei muito, pra vocês verem o tanto que eu gostei desse livro. Antes da gente começar a entrar na história, eu quero falar um pouquinho desse livro que... nesse textinho de apresentação, a gente tem um texto que fala de onde o Alexandre Dumas tirou a ideia dos Três Mosqueteiros. Ele achou um escrito de alguns mosqueteiros que se chamavam D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Não necessariamente conviveram na mesma época. Então ele pegou essa ideia desses nomes e montou uma história dentro daquela época. Então assim, ele teve um embasamento histórico para escrever isso aqui. E não necessariamente ele pegou tudo que ele leu desses relatos históricos, mas a grande inspiração veio deles. Então é inspirado em personagens que realmente existiram, em pessoas que realmente existiram, não necessariamente da forma que a gente está sendo apresentado para elas. Olha que lindo essa lombada. Muito bonita, né? Então, assim, a gente tem, sim, o grito, um por todos e todos por um. Então, sim, tem tudo que você espera dos Três Mosqueteiros vai ter nele, tá? Eu sei que já teve várias adaptações pro cinema e tal. A última que teve eu não gostei, achei muito ruim. E eu acho que se eu visse agora, depois que eu terminei de ler o livro, eu acho que eu ia odiar muito. Tem uns filmes mais antigos que falam um pouco dos mosqueteiros e trazem essas figuras que são muito bons. Um deles é com o Leonardo DiCaprio, que é o Homem da Máscara de Ferro, tá? Se não me engano, o nome do filme, né? Que aí é dos 2 irmãos que são trocados, né? Que um usa a máscara de ferro e o outro não, outro governa, aí eles trocam os reis de lugar e tal. Voltando para os Três Mosqueteiros, uma curiosidade muito importante, além dessa que tem embasamento histórico, os relatos, é que tem continuação. Sim, você não sabia disso? Pois eu te conto. Tem continuação, e a continuação é os 20 anos depois. E ela já foi publicada pela Zahar e já está na minha wishlist porque eu quero ler logo, sabe? E conta a história deles 20 anos depois. A gente tem sim um terceiro livro com os mosqueteiros que se chama O Visconde de Bragalone. Só que esse terceiro livro, ele é enorme, tipo assim, enorme, que inclusive no exterior ele foi dividido em 3 volumes. Aqui no Brasil ele foi adquirido pela Zahar, tá? E ele está em processo de tradução. A gente não tem uma previsão de quando que ele vai ser lançado. E provavelmente ela vai querer dividir em volumes como foi dividido no exterior, porque ele é grande demais.
Então, atualmente em português está disponível até os 20 anos depois, né? Então, vamos começar a nossa história. A gente começa com D'Artagnan, ele tá saindo da casa dos pais, e fala que ele mora numa região de Gascons. Gente, eu não sei dizer, mas é de uma coisa da época, tá? Então, ele é filho de um cara que tem uma propriedade, ok, mas o sonho dele é se tornar um mosqueteiro. Então, ele sai de casa, despede da mãe, do pai e tal, e leva uma carta para o Sr. Treville. O Sr. Treville é quem comanda os mosqueteiros do rei, tá? E estamos falando de Luís XIII, tá, gente? Rei da França. Então, ele é quem comanda os três mosqueteiros. Então, ele levou essa carta e ele parou na taverna no meio do caminho, um pouquinho antes de chegar em Paris, e ele se envolve numa briga lá com um carinha que a gente não sabe o nome, e mais da metade do livro a gente fica sem saber o nome desse carinha, que ele vê de relance em alguns outros momentos e fica furioso, e ele é atacado por essa pessoa, e ele não sabe lutar, mas enfim, gente, ele cria confusão por nada, porque tudo é orgulho, tudo ofendeu a honra dele. É aquelas coisas de menino que tá doido pra brigar. É isso. D'Artagnan. Então, D'Artagnan cria uma intriga com ele e troca aço com ele, que é como eles falam, né? E ele sai muito machucado, né, desse negócio. E também a carta que ele tinha de recomendação lhe é roubada. Então, quando ele chega em Paris, ele não tem essa carta mais. Então, ele vai se apresentar para o Sr. Treville, só que ele não tem mais a carta. O Sr. Treville reconhece de onde ele é, lembra do pai dele, lembra que eles são muito amigos e tudo mais, só que ele não tem a carta, então ele não pode se tornar um mosqueteiro. Então, isso prejudicou muito ele. E depois de vários acontecimentos, ele acaba entrando na guarda do Sr. Strauss, para ele aprender a ser um cavalheiro, aprender a manejar direito uma espada, aprender a se portar, usar um cavalo direito, sabe? Porque ele não teve esses ensinamentos, né, gente? Convenhamos. E ele precisa disso para poder ter um conhecimento maior para entrar nos mosqueteiros. Então, esse acaba sendo um acordo do Sr. Treville, que ele entra na guarda do cunhado, tá? Mais pra frente. E nessa saída dessa primeira entrevista que ele teve com o Sr. Strauss, bem decepcionado porque ele não vai entrar nos mosqueteiros, ele acaba se desentendendo com 3 mosqueteiros. E aí a gente conhece o Athos, o Porthos e o Aramis. E todos eles marcam um duelo com ele. E ele marca duelo em lugares diferentes, mas quando você marca duelo, você leva padrinhos. E naquela época os duelos já estavam proibidos. Então se você era pego duelando, minha filha, é cadeia. Entendeu? E aí, o que acontece? No primeiro duelo, os 2 padrinhos do primeiro que vai lutar com ele é exatamente os outros 2 que vai duelar com ele. Então, assim, é uma situação muito engraçada. E ele até fala, eu sou novo na cidade, então não conheço ninguém, então não posso trazer padrinhos. Então, que os seus padrinhos sejam os meus também. Tipo assim, umas coisas muito doidas, sabe? E um pouco antes deles começarem a lutar, porque cada um teria que ter a sua vez, né? Eles são vistos pela guarda do cardeal. E aí a gente tem conhecimento de uma grande rixa que há entre o pessoal do cardeal, que tem a sua própria guarda, e o dos mosqueteiros, que é tipo um exército de elite que serve diretamente ao rei da França. Ele é a guarda pessoal do rei da França, os mosqueteiros. Então, eles ficam toda hora caçando confusão entre eles. E aí eles, não, vocês estão duelando. Não, a gente não tá duelando. Aí começa aquela conversinha, até que eles começam a bater um no outro e vira uma confusão. Aí um deles acaba gravemente ferido e vira aquela confusão. Então, assim, no desenrolar disso, quando chega no final de tudo isso, eles já estão muito amigos, os 3. E eles viram amigos num nível que tudo eles compartilham. Eles compartilham os problemas que o outro ajuda a resolver. Eles compartilham dinheiro, sim, eles repartem literalmente dinheiro. Quando eles vão almoçar, jantar, eles se reúnem para poder almoçar, jantar juntos, sabe? Então eles comem juntos, eles partilham dinheiro. Gente, é uma amizade assim extremamente profunda que se desenvolve entre os 4, tá? Enquanto isso, o cardeal tá se movimentando. Por quê? Porque o cardeal, ele quer colocar o rei da França contra a rainha da França, que é a Ana de Áustria, com quem o rei Luís XIII acabou de se casar.
E o cardeal não engole isso, não engole que ele se casou com a Ana de Áustria. E pelo que eu entendo, naquela época a Ana de Áustria era uma beleza estonteante da época, tá? Mas antes dela se casar, ela tinha uma história de um nobre da Inglaterra que estava apaixonado por ela, que é o Buckingham, um duque. E ele entra nessa história para causar muita confusão, porque o cardeal começa a envenenar o rei contra a Ana, dizendo que ela tem um amante e se chama Buckingham. Não é porque ele está interessado nela e que ela já esteve interessada nele um dia que hoje ela esteja. Inclusive, no único encontro que a gente vê entre eles, registrado aqui, fica muito claro o posicionamento dela. Hoje eu sou casada, eu não tenho interesse em ter relacionamento com você. Mas o Buckingham fica pressionando ela. Então o cardeal fica sabendo desse encontro que aconteceu. Então ele tenta culpar ela, fica sabendo que ela deu de presente um souvenir para ele lembrar dela, que é umas agulhas de diamante que o próprio rei tinha dado para ela. Então ele faz toda uma maquinação para que ela seja obrigada a usar aquele objeto valioso num determinado evento. Então, quem acaba ajudando a rainha é a costureira dela, que é a senhora Bonachos. É Bonachos. E ela, essa senhora Bonachos, acaba se tornando o primeiro amor de D'Artagnan. Então, adivinha quem vai ajudar a rainha? D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Então, assim, o livro é muito, muito legal, sabe? Ele é repleto de ação. Então, esse é só o primeiro entreveiro, né, que rolou. É só o primeiro entreveiro que rolou, porque, gente, acontece muita confusão. E a senhora Bonacho sempre acaba no meio da situação, sabe? Tentando ajudar a rainha, os mosqueteiros tentando ajudar a rainha, para que o cardeal não saia vitorioso da situação toda, mesmo porque eles estão a serviço do rei e da rainha. Então, eles são a guarda pessoal deles. Então, eles têm aquele compromisso também com a rainha de guardar e proteger ela. Então, gente, a mulher não tá fazendo nada demais, mas o cardeal quer transformar a vida dela num tormento, né? Então, assim, inclusive é ela que dá a luz ao rei Luís XIV, que é um dos reis mais famosos da história na França, tá? E assim, ao longo do livro tem muita confusão, muita, e a gente também tem a história de cada um deles. Essa é a história do D'Artagnan, né, que ele veio para se tornar um mosqueteiro. Mas a gente tem a história do Athos, que é, gente, ele guarda segredos muito sombrios. O Athos, ele teve umas desilusões amorosas muito intensas. Ele tem realmente uma aura de fidalgo, de um nobre. A gente consegue ver isso ao longo do livro. E ele acaba meio que adotando o D'Artagnan como filho. Então ele gosta muito do D'Artagnan. Ele quer cuidar do D'Artagnan. Ele ajuda o D'Artagnan nas coisas dele, dá conselhos. E o D'Artagnan o vê como um segundo pai. Gente, é muito bonita a relação dos dois. Muito. O Aramis é o que quer se tornar padre. Então, ao longo do livro, vai rolar alguns momentos que ele diz que vai largar as espadas e vai pegar o hábito de vez, porque é isso que importa pra ele, porque ele é um homem da palavra de Deus. Ele não é um homem de aço, né? De ficar trocando aço com o outro. Mas, assim, e várias vezes ele começa a querer largar, depois ele volta atrás, enfim. Eles têm essa dificuldade, ao mesmo tempo que ele tem uma mulher nobre, que ele é extremamente apaixonado, que a gente vai descobrir ao longo do livro. Além disso, temos o Porcos. O Porcos é o mais apagadinho dele, gente. Ele é um cara grande, que chama atenção pelo porte e tal, mas, assim, é só isso, entendeu? Então, assim, ele fica jogando damas uma contra as outras para que ele possa obter favores delas. Só que, gente, naquela época, muitos mosqueteiros e muitos guardas eram sustentados por mulheres amantes casadas. Então, sim, olha o choque. As mulheres casadas, que são amantes desses mosqueteiros ou guardas, elas tiram dinheiro, conseguem tirar dinheiro do marido e passam pro amante, gente. Que loucura! Sim, rolava muito. E era comum, tá? Era uma prática comum naquela época. E assim, desde o primeiro momento do livro, a gente é apresentado por um dos vilões do livro, que é a Milady. Só que de início a gente não acha que ela é uma vilã. É sim uma pessoa que tá fazendo alguns trabalhos pro cardeal. Porque, gente, até a metade do livro você pensa muito no cardeal como um vilão. Mas depois você acaba mudando um pouco a sua perspectiva sobre ele, tá?
Agora a Milady, ela não se apresenta como vilã, ela se apresenta como uma mulher muito bonita da alta sociedade, uma Milady, e que é extremamente sensual e ela seduz geral. Assim, ela tem os seus caprichos. E ela rola uma confusão entre ela e o D'Artagnan, que os dois acabam se tornando inimigos. E ela fica extremamente vingativa, extremamente alucinada da vida. Ela é uma mulher bonita, má, muito má, que o que importa é o que ela quer, na hora que ela quer, quem ela quer, do jeito que ela quer. Inclusive, se ela tem vingança, ela vai fazer da pior forma possível, porque senão ela não vai ficar satisfeita o suficiente. Então, assim, ela é uma mulher extremamente vingativa, extremamente sedutora, né? Se a gente pode colocar assim com essas palavras, que não tem homem nenhum que não bote os olhos nela e não queira arrebatá-la pra ele, entendeu? É nesse nível de sedução que ela tem. Então ela usa muito as armas da mulher de beleza e tal daquela época para poder conseguir as coisas que ela quer. Então ela tem ataques de raiva que são descritos aqui de uma forma muito intensa. Tem uma cena que é interessante, que ela fica nervosa e aí começa a descrever que os cabelos dela começam a se eletrizar e levantar assim, porque ela está extremamente revoltada com o que está acontecendo naquele momento. E já eu fiquei pensando, gente, mas até os cabelos da mulher ficam elétricos, porque a mulher tá muito revoltada, né? E sim, gente, ela é muito má, tipo, muito mesmo. Então, a gente até se surpreende com as coisas horrorosas que ela faz, ou com as coisas horrorosas que ela fez, que a gente fica sabendo do passado dela. E que ela tem uma ligação forte com um dos três mosqueteiros, e eu não vou contar qual, porque vocês têm que descobrir, né? Lendo o livro. Então, assim, tem essa figura muito má dentro do livro, que é a Milady, tá? E a gente vai descobrindo as facetas dela ao longo do livro. O livro é muito cheio de aventura, ele é frenético, ele tem um contexto histórico muito forte, né? Por causa de toda essa pesquisa que o Dumas fez. Ele tem essa questão do... Tem uma guerra que é retratada aqui, que dura mais de ano, que é o cerco de La Rochelle. Então, tem vários elementos do que aconteceu na época, a questão também do que acontece com o Duque de Buckingham. Então, assim, tem muitas coisas históricas que são retratadas aqui, e às vezes, no início de algum capítulo, o Dumas tira uma ou duas páginas para escrever o contexto histórico do que está rolando, e depois colocar os seus personagens onde está cada um e o que está fazendo. Então é um livro muito bem construído, você não vai ficar frustrada de mas o que aconteceu com aquilo e aquilo outro não teve resposta. Tudo tem resposta, é bem fechadinho. Até a história deles, de como finaliza os quatro mosqueteiros, também é fechadinho. Então é um livro que dá muita satisfação pessoal de ler. Ele é escrito de uma forma muito rápida, sabe? Porque é muita coisa acontecendo. Então é um livro de ação total, tá? Os meninos estão sempre de sangue quente, sempre querendo uma briga, sempre querendo um duelo, mesmo sendo proibido pela lei, eles querem duelar, gente. São meninos que adoram um duelo, tudo é motivo para duelo, sabe? É muito engraçado isso. Tem umas partes que você vai rir, tem outras partes que você vai se assustar, outras vai se emocionar. É um livro que te dá muitas emoções, e eu dei o selo cerejeira e favoritei com Tulipa, porque não dá pra não dar 5 estrelas. Ele é um livro perfeito, gostei demais. E já vi outras pessoas comentando que Os Mosqueteiros são bons, mas que o Conde de Monte Cristo é melhor. Eu não posso dizer isso, porque eu ainda não li, né, o Conde de Monte Cristo. Eu ainda já estou começando a pensar nos livros que eu quero ler ano que vem. Com certeza a continuação dos Mosqueteiros vai estar na lista. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe nos comentários se você já leu ou tem vontade de ler essa obra-prima, porque é muito bom, gente, e é muito bem escrito. Muito, muito bem escrito. Gostei demais, gente. Me contem o que vocês acharam, tá? Tchau e até o próximo vídeo.